ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintal. E eu, o Danilo Corsi. Hoje vamos conhecer a história da travessia do Canal da Mancha que Renata Gondi tentou em 1988 e, com uma sequência de erros e azar, tiraram a vida de uma das mais promissoras nadadoras brasileiras de águas abertas aos 25 anos de idade. Mas antes de mergulharmos nessa história, vamos saber dos nossos patrocinadores. Primeiro, vamos falar do SiteGuy.dev, a empresa que criou o site do Ao Vivo e também que nos ajuda a muitos outros projetos pessoais e profissionais que temos. O SiteGuy te ajuda a tirar as suas ideias do papel e transformá-las em um site ou e-commerce que vai atender todas as suas necessidades. Melhor, com um custo bem bacana. Fale com eles e diga que veio daqui e ganhe um descontinho. E Danilo, o que o Drinco mandou pra gente esta semana? Essa semana, o vinho é o Songe de Mer Vin Rosé 2019. Um vinho rosé francês, frutado e leve, que combina bem com salmão, ceviche e canapés. Coisas do mar. Ele tem uma garrafa super estilosa e está por R$ 69,90 lá no Drinco. Compre seus vinhos online clicando em links do Drinco e ajude esse podcast a continuar. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Lembranças de inúmeras conquistas estão por toda a parte na casa dos pais de Renata Gondi. Dona Lucrécia e seu Raul lembram bem do início de uma trajetória vitoriosa. Renata Câmara Gondi nasceu em Santos, litoral de São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1963. Ela era de uma família classe média que se mudou para o Rio quando ela era pequena ainda. Com 5 filhos, todos começando com a letra R, Rosana, Raul, Rodolfo, Roberto, além de Renata, o pai sugeriu que a mãe escrevesse todos na aula de natação, para gastarem energia e também liberarem um pouco essa pobre mulher que já devia estar enlouquecendo em casa. A mãe, que não era boba, topou. Se você tivesse 5 filhos, você também daria a ideia de colocar na aula de natação, Danilo? Facinho. Tem um já falou isso? Então, assim a Renata começou a nadar, no Rio, com 8 anos de idade, no Clube Fluminense. A questão é que ela era muito boa nadadora. Para você ter uma ideia, essa mina, em 25 anos de vida, ganhou 238 medalhas e 40 troféus. Eu, por exemplo, acho que nunca ganhei nenhum, nem de participação. Eu já fui bronze em natação. Você já foi bronze em natação? Bronze em natação. Olha só, então todos saibam que Danilo é um bom nadador. Eu não. Depois de alguns anos no Rio, a família voltou para Santos. E Renata retomou a natação, passando pelos clubes Serra e Saldanha da Gama, Associação Santa Cecília de Esportes e Clube Internacional de Regatas. Ela parou entre os anos 1980 e 1982 e voltou então para se dedicar completamente às travessias de águas abertas. Você já fez alguma travessia de água aberta? Não, e acho bem estúpido. Por quê, meu Deus? Porque eu acho. É legal, a pessoa sai de um lugar e vai até barco, outro né? no mar. Tem barco, né? A gente tem um amigo que faz travessias de águas abertas. Quem? O Fernando, lá de Curitiba. Ah, mas ele faz tudo, então não conta. Então. E era nisso que ela realmente era espetacular. Uma das melhores do Brasil, como vamos ver. Em 1983, no começo dessa nova fase da natação, ela foi vice-campeã em uma travessia entre a Praia das Astúrias e a da Enseada, no Guarujá. No estado de São Paulo, pra quem não sabe. Isso. Aí, depois de outras travessias, ela viajou para a Itália, onde nadou a travessia entre a ilha de Capri e Nápoles. São 33 quilômetros com mar gelado e águas vivas. Por quê? 33, que você já nadou 33 quilômetros? Né? Não, pra quê? Você já nadou com águas vivas? Não. Ela chegou em 3º lugar no feminino nessa competição e em 6º lugar nessa classificação geral. E assim, foi a primeira prova internacional que ela fez na vida, de águas abertas. Tipo, um super feito, né? O pai dela chega a dizer que mesmo depois de ter feito essa travessia, a Renata estava toda serelepe, cheia de energia. Ou seja, ela estava num grande momento físico e ela tinha uma resistência impressionante, né? Aparentemente. Depois dessa travessia, ela ficou animada e decidiu atravessar o Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. Ou entre a Inglaterra e a França, como preferir. Uma brasileira chamada Kai France da Costa Pontes tinha cruzado antes este canal, em 1979, com 17 anos. Sim, essa brasileira foi, na época, a pessoa mais jovem a atravessar o canal, com 11 horas e 36 minutos, e a primeira mulher latino-americana a fazer isso.
Renata queria bater esse tempo e se tornar a brasileira que atravessou mais rapidamente o canal. Aliás, vale dizer que Kai France desistiu do esporte depois dessa travessia. Certo, viu? Com muitos problemas de patrocínio, ela disse que era mais fácil atravessar o Canal da Mancha a nado do que conseguir chegar à Inglaterra com dinheiro de patrocínio do Brasil. Ela prestou vestibular e hoje é médica. Enfim, Renata estava preparada para a travessia, que seria em agosto de 1988, verão da Europa. Ela foi para Dover, na praia de Shakespeare, onde começaria a travessia acompanhada da sua amiga Judith Russo. Alguns dizem que Judith era treinadora de Renata, mas ela mesma nega. Eu fui pesquisar e, na verdade, a Judith era envolvida com esporte em Santos, chegou a ser campeã de saltos ornamentais e era de uma família cheia de campeões de tênis, de natação, de salto. A última notícia que tive da Judith, ela tinha 81 anos, mas isso foi em 2018. Judith. Então, eu não sei se ela está viva ou não. Se tiver, está com 83. Então, se minha matemática não estiver errada, ela tinha por volta de 50 anos na época. Isso explica um pouco porque todo mundo achava que ela era treinadora da Renata, mas ela não era. Ela era só uma acompanhante. Na época não precisava ter um treinador, sabe, com o atleta. Podia ser só um acompanhante, alguém que ajudar, tipo, dando alimentação, aquela alimentação, reposição, né, de energia e de água. Eletrólitos. Essas coisas. Enfim, ela ajudava a Renata no barco. Uma das coisas importantes a dizer é que, ao contrário de Kai France, a Renata saiu do Brasil já com patrocínio da Credit Card. Basicamente, todo mundo sabia que ela tinha reais condições de fazer a travessia, porque ela já estava, arrasando em todas as provas. Esse podcast não se chama Ao Vivo, é muito pior, se tudo tivesse dado certo, não é mesmo? Então, essa história foi uma confusão tão grande de azares, trapalhadas e absurdos, que fez todo sentido ele estar aqui. Alguns dias antes da travessia, o barqueiro que tinha sido contratado para ajudá-las, ficou doente. Sim, quando você faz uma travessia, você tem o barco que acompanha, a atleta toda a jornada. Em geral, eles levam um treinador, ou acompanhante no caso da Judith, piloto, copiloto e o fiscal da travessia para comprovar que aquilo foi feito oficialmente, Bem, Eric Baker, então, que era o piloto escolhido, um cara experiente, passou mal. Aí ele indicou substitutos, Colin Cook e Graham Featherby, que foram no seu próprio barco, no barco deles, o Hilda May. Aí já tem um problema. O novo barco era mais alto do que o anterior. Ser mais alto pode parecer bom, quando a gente está no barco. Mas para um nadador que precisa pegar, dar a água, o alimento, as coisas que as pessoas estão dando no barco, complica um pouquinho. Também complica no caso de salvamento. Mas tudo bem, Renata achou que podia lidar com isso e foram assim mesmo. Anos depois, Judith declarou que era, na verdade, um barco de pesca, ou seja, não era um barco apropriado. Você continuaria querendo atravessar, Danilo? Não teria nem começado, então. Você é contra essa história? Não sou contra essa história, mas não sou contra esse esporte aí, sei lá. Entendi. Aí veio o segundo problema. A entidade que organiza as travessias deve indicar alguém para acompanhar o barco e o nadador. No caso de Renata, o indicado foi Mark Edward Lewis, um norte-americano que estava de acompanhante de um outro cara que faria a travessia. Ele era basicamente um judito. Tacaram um cara despreparado para acompanhá-la como fiscal. Então temos um barqueiro que não faz isso normalmente, um barco não adequado e um fiscal desqualificado. Mas aí o fiscal só tem que acompanhar, Ele tem que ver mas se o funciona. fiscal é o cara que sabe como é a travessia também, Ele acompanha a travessia. Pois é, ela partiu, ainda assim, da Shakespeare Beach, a praia de Shakespeare, às 8h22 do dia 23 de agosto de 1988. Ela estava com uma braçada animal, cerca de 80 movimentos de braço por minuto. Pensa nisso. Diz que isso é muito acima da média e ela manteve esse ritmo por muito tempo. Você já pensou em dar 80 braçadas por minuto? Não faço a menor ideia de quanto é isso. É 80 braçadas por minuto. Mas não sei o que isso significa, mas parece muito. É muito. Até metade da prova ela foi maravilhosamente bem. Ela nadou em menos do que 5 horas, 4 horas e meia mais ou menos. Lembrando que ela queria fazer em menos de 11 horas e 36 minutos para bater o tempo da Kai, Essa era a meta dela. Aí o mar começou a ficar mais virado e o tráfego de barcos começou a aumentar. Nisso, o piloto começou a fazer cagada. Ele não estava acompanhando a Renata como deveria. Em vez de tentar manter o fluxo, ficar sempre perto dela, ele adiantava muito o barco ou simplesmente parava. A coisa é que se o barco está muito à frente, o nadador precisa dar uma corrida. Eu posso falar que é corrida quando a pessoa está nadando? Acelera. Então. Enfim, entendeu? Ela precisa se apressar. Quando o barco está muito atrás, o nadador não sabe nada do que está acontecendo. Ele não sabe para onde ir, Porque o barco é a referência dele.
Então, nas 4 horas seguintes, a Renata nadou menos do que 5 quilômetros, o que é super pouco. O piloto, muitas vezes para evitar o tráfego, navegou paralelo à costa. Então, imagina você lá, nadando a 9 horas e o cara fazendo você nadar em paralelo em vez de em direção à praia. Com 10 horas e 45 minutos de prova, depois de muitas brigas, longe da terra ainda, né, brigas dentro do barco, decidiram que jogaram a boia e falaram, olha, melhor você parar e tentar outra vez. A Renata viu a boia, mas pensa você que fez tudo certo e que acha que está perto da costa. Parece que ela conseguia até ver a costa de onde eles estavam. Ela chegou a perguntar para a Judite, por que você está me jogando a boia? Ela estava puta. A Judite ainda respondeu para a Renata, olha, não dá mais. Aí a Renata não cumpriu a ordem de desistir e subir no barco. Acreditando que estava perto da costa, ela aumentou o ritmo das braçadas. Estava indignada e tentou se afastar do barco. Mas quando for dar esse sprint final, sentiu-se mal. O barco então entrou em contato com a guarda costeira, informando que Renata estava em perigo. O fiscal a resgatou do mar. Serviu para alguma coisa americana até que enfim, né? E ela ainda estava a 7 quilômetros da costa da França. Um helicóptero apareceu lá para levá-la para um hospital em Calais. Afinal, eles estavam bem mais perto da França agora do que da Inglaterra. Mas ela chegou ao hospital morta. Foi a 4ª atleta a morrer nessa travessia. O laudo, o atestado de óbito, dizia síndrome de esgotamento, parada cardíaca provocada por exaustão e hipotermia. Seu corpo chegou no dia 2 de setembro ao Brasil, foi enterrado com toda a pompa, e na sua lápide está escrito, brilha no céu, uma estrela do mar. Eu achei bonito. Mas você acha que a história acabou aí? Creio que não, né? Nada. Aí vem parte 2 do problema. A Judite Russo foi presa, enquadrada no Código Penal francês por negligenciar uma pessoa em perigo. A Credicar, patrocinadora, pagou a fiança e repatriou a Judite. Mas ela chegou a ficar 5 dias presa na França e estava sendo processada. Devia prender todo mundo. Isso depois de ter perdido a amiga. Por que deviam ter perdido todo mundo? Sei lá, bando de incompetente. Mas assim, a Judite não sabia qual era o caminho do barco. Sim, mas, sei lá, você tem uma noção de tempo, né? Então, ela ficou nadando bem. Mas eles acharam um bom advogado, que junto com o advogado francês desmontou todas as acusações sobre a Judite. Descobriram que o piloto era um bêbado, que não tinha feito essa travessia nos últimos 20 anos. O advogado também achou a conversa do barco com o helicóptero. Os caras, quando erraram, fizeram ela nadar por mais de 7 horas contra a corrente. Isso depois dela ter nadado às 4 horas e meia do começo. Basicamente, eles pegaram um caminho errado e fizeram a menina nadar 7 horas contra a corrente. Depois de 5 anos de batalha na justiça, a Judite foi inocentada e o piloto e o copiloto condenados a 6 anos de prisão. Aliás, devolveram até a fiança. Mas eles eram ingleses, né? Não deve ter rolado nada. Então, pelo que eu vi o advogado falando numa entrevista, ele fala, cara, eles trataram a Judite assim como a pior pessoa do mundo, porque basicamente ela estava num barco com 2 ingleses e um americano, entendeu? E aí, quem morreu foi uma mulher brasileira e tinha uma outra mulher brasileira lá. Então, basicamente, eles colocaram toda a culpa nela de cara, assim. Mas eles conseguiram reverter porque a Judite também era de uma família de gente com grana, né? Bem, a morte dessa brasileira de 25 anos, no entanto, mudou muito as leis de segurança de maratonas aquáticas. Criaram treinamento e preparação para barqueiros. Só alguns barcos estão autorizados a fazer esse tipo de trabalho e todos estão muito melhor preparados. Os barqueiros também podem interromper a travessia em caso de falta de segurança. Está no regulamento. Não que os idiotas que mataram a Renata fossem interromper, porque eles estavam bêbados, basicamente, no barco pesqueiro. Mas estava aprovado? Como é que a Judite não percebeu que os caras estavam bêbados e ela deixou a nadadora continuar? Aí ela é culpada também. Ela não percebeu. Não tem como você não perceber que a pessoa tá bêbada. Não, fala que ele é alcoólatra. Não sei se ele estava bêbado no momento. Você falou que ele estava bêbado, eles estavam bêbados ali. Não sei. Mas o alcoólatra quase sempre está bêbado, né? Mas tem que lembrar que a Renata também não quis parar, né? Ela não quis parar. Mas assim, o que todo mundo fala é que ela estava super preparada. E ela achou que... Ela não se tocou que ela estava nadando há horas indo pro lugar errado, sabe? Ela não estava com essa noção de tempo, assim. Sim, ela deveria ter parado também, né? Deveria estar sendo mais sério isso de parar também. Mas no final das contas, o cara mataram a menina, né? Não, sim, a culpa são dos barqueiros, isso eu não discuto, eu só não sabia se eles estavam bêbados e a Judite... Não, um deles era alcoólatra. Então tá. Não sei se posso dizer se os dois eram bêbados. Sim. E eles erraram o caminho. Eles erraram o caminho, sim, a culpa é deles, né? Eles são os culpados, mas se eles tivessem, como você falou, se ele tivesse bêbado na hora ali, aí a culpa é da Judite e do americano também. Não sei, não vou botar a culpa na Judite, não.
Depois da morte da Renata, mais 6 atletas morreram tentando a travessia. O último foi em 2017. Ou seja, muita gente morre tentando atravessar o Canal da Mancha. Pense bem, amigo, se você está pensando em fazer isso. Precisa. E eu vou ler aqui uma passagem do diário dela, que também está na matéria. Aliás, eu preciso dizer que esse episódio inteiro ele foi baseado numa matéria do UOL muito boa, escrita pelo Gabriel Carneiro. Ela é sensacional, assim. E foi dela e junto com algumas outras reportagens que me ajudaram a fazer esse episódio, assim. Ela tem uma biografia em livro chamada Revolution 9, que é uma música dos Beatles, que a Renata gostava muito, e pode servir para até fechar o episódio, talvez, essa música. Não sei, vamos ver, porque Beatles da banda, né? E tem também um documentário que foi dirigido pelo filho da Pagu e do Oswald Andrade, chamado Renata. Infelizmente eu não consegui as versões digitais de nenhum dos dois. Eu queria ter lido a biografia e visto o documentário Brasil Melhore. Eu tive que me basear totalmente nessa matéria, em notícias de jornais e em vídeos sobre o assunto, tá? E agora eu vou ler para vocês um trechinho do diário que ela escreveu entre os 9 anos de idade até um pouquinho antes dela morrer e que está nessa matéria do UOL que eu citei. É interessante o destino. Dizem que é fácil colocar a culpa no destino. Acredito que eu posso fazer o meu caminho, trocá-lo. Mas eu vou ter que passar por certas coisas que estão escritas no destino, que não dá para fugir. Entende? Podem acontecer 1000 coisas comigo que acontecerão por minha causa, porque eu quis. Mas tem coisas que sem eu querer eu vou passar. Está escrito por Deus. Isso foi em 10 de junho de 1984. O que você achou, Danilo? Olha, não sei, assim, tipo... Eu acho esse esporte meio desnecessário, assim. Então essas coisas acontecem. Você vai nadar no mar, enfim. Você conhecia essa história? Eu lembro vagamente, assim, dessa história de uma brasileira, mas faz muito tempo isso, assim. Eu acho que chegou a ter muita notícia na época que ela morreu, mas isso tá, assim, no fundo da minha cabeça, mas não sabia, não lembrava nada dessa história direito, assim. Mas eu lembrava que tinha um brasileiro, uma brasileira que tinha morrido lá. Foi uma comoção na época, porque ela é uma menina linda, assim, na verdade, assim, acho que também isso ajudou, sabe? Uma menina linda, super... Branca, rica. Né? Branca, rica não, mas super jovem, assim, e assim, super, e bem talentosa, assim, que tinha toda a chance de conseguir fazer o negócio, sabe? E que... Podia voltar pra piscina, né? Tá tudo certo. Eu não sei, eu não tenho nada contra a travessia de mares abertos, assim... Se for feita com segurança, sabe? Se o barco realmente estiver ali para apoiar a pessoa e for feito de uma maneira técnica, eu acho que tá tudo certo, sabe? Eu acho que dá muito trabalho. Eu não nadaria 33 quilômetros também. Não, mas não é nem questão de nadar 33. Você tem que, sei lá, você tem que ter mais estrutura de segurança do que necessariamente preparo físico, né? Não, precisa ter um monte de preparo físico para você nadar 33 quilômetros, levando em consideração corrente, vento, e aí você o tem tempo. que ter até Google subaquático para te guiar, né? Não, mas tem um barquinho lá, já tá te guiando. Então, sou contra. Vamos fazer a pausa e os recadinhos? Vamos lá. Danilo, se alguém quiser te contar as vantagens de fazer travessias em mar aberto, como faz? Vai até Santos, entra no Oceano Atlântico, vai nadando até Lisboa, depois caminha até aqui e me fala. Não pode mandar um e-mail? Pode mandar um e-mail, que é mais fácil, para contato@muitopior.com.br. Tem alguma outra maneira que essa pessoa, por exemplo, que ela ache e-mail cringe, por exemplo? Ela pode ir no Facebook, que é cringe também, ou Instagram e Twitter. Ou deixar no nosso canal do YouTube. Ela não pode fazer uma dancinha no TikTok para te explicar? Por enquanto, não. Tá. Mas ela pode mandar um áudio pra gente se ela quiser, é só entrar no site. Alguém já mandou áudio pra gente? Não vi ainda. Não recebi nenhum aviso, acho que não. Poxa, alguém manda um áudio pra gente. Queremos ouvir a voz de vocês, caros ouvintes. Senão eu vou ser obrigada a disfarçar a minha voz e eu mesmo ficar gravando áudios. É lá em muitopior.com.br. Ok. Vamos falar sobre quem escreveu pra gente? Vai aí. Bem, a Andréa Cubas escreveu no seu episódio sobre o voo Varig que ela já conhecia essa história contada pelo próprio Ricardo, mas é mais legal quando a gente conta e comenta. Tem várias entrevistas do Ricardo no YouTube, enfim, é fácil de achar, assim, a história é interessante dele. Ela falou que também é surreal pensar quanto demorou para proibirem cigarro nos aviões. 20 anos, praticamente. E ela falou que também tem preferência por histórias de crimes, acidentes e tragédias. Mas muitas é bom tragédias. Conhecer histórias de pessoas famosas. No nosso caso, hoje é uma tragédia, quase. É uma tragédia? É uma tragédia. A moça morreu, eu acho uma história muito triste, na verdade. Sim.
Acho que Mas assim, quem faz maratona em mar tá sujeito a isso, né? Para de odiar tantos maratonistas. Não, é a mesma coisa que o cara que salta de penhasco, piloto de Fórmula 1, essas coisas assim, são esportes de risco. Sim. Mas tem uma margem de segurança também, né? Tem, tudo tem. Saltar de penhasco não existe como esporte. Existe. Vai lá em Acapulco que é esporte nacional. Tipo mergulho, entendi. É. O Paulo Alves escreveu que foi o primeiro novamente. Tá ficando chato isso, Paulo. Toda vez você é o primeiro? Ou ele acorda muito cedo, o que você acha, meu? Eu acho que ele acorda cedo. Ele falou que acompanha muito o canal Aviões e Músicas do Lito Souza e que sabe dessas tragédias, mas nesse caso ele não conhecia. Recomendo. O canal Aviões e Música é muito bom. Ele acha que apesar de termos segurança, sempre acontece esse tipo de acidente de avião, né? É que eu acho que tem muito voo, não é? Mas até aí, né, assim, estatisticamente tem poucos acidentes em avião. Mesmo com muitos voos. Mas você morre de medo. Sim. Mas sempre acontecem essas coisas, né? E o Márcio Fabiano voltou. Olha o mar aí. Ele falou pro Lima Barreto que ele foi descobrir que Machado era negro quando já era adulto. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Ninguém falava isso, né? Não sei como é que tá hoje nas escolas, mas na época que era o passado para ler Machado de Assis, ninguém citava que ele era negro. Não, ninguém nunca falou que Machado era negro. E o Marco Fabiano falou, Camila, eu te mato. Porque ele falou que você tava falando dele e eu interrompi para falar do Giancarlo. Olha, o Giancarlo. Agora foi o Danilo que Não, meteu. é o Giancarlo, mas é o mar, né? Enfim. E ele também comentou no episódio, foi vários comentários, comentou no episódio das pornochanchadas, também que já assistiu alguns desses filmes. O Marcos Lázaro falou pra gente que mandou uma ideia de episódio pra gente, o pai dele mora na região, ele conhece melhor a história, talvez a gente faça uma coprodução, gente. Olha aí. Olha, eu propus, talvez saia. E o Ricardo Cravo também, como é um fofo, manda muitos temas, muitas indicações. E ele mandou Marighella, Hospital de Barbacena, né, o Holocausto Brasileiro. E aí eu lembrei que o Fábio e o Christian até tinha pedido já esse episódio que a gente tá devendo. Tá na nossa lista. Vai sair. Eu falei o primeiro mais rápido. O primeiro mais rápido? O primeiro vai sair mais rápido. Se alguém prestou atenção. Que nós não vamos repetir. E Giancarlo, assim como o Má, mas o Má ele tá escrevendo só de vez em quando, ele escreve cada 2, 3 semanas. Eu tô aqui só tá faltando assiduidade. Tá faltando assiduidade, Má. O Giancarlo, por outro lado, tá se mantendo muito presente toda semana. Junto com a Andrea, né? Andrea também, toda semana ela escreve, o que é muito... e o Paulo também. Paulo. A gente gosta muito de vocês que escrevem. O Ricardo também escreve bastante pra gente, com sugestões. E tem as pessoas que curtem, tem as pessoas que mandam recadinhos, assim, pessoais e tal. Mas a gente gosta muito que vocês interajam. Quanto mais, melhor. Aliás, essa semana a gente foi marcado até num post, né? Fomos, sim. Indicando a gente. Indicando podcasts. Faça igual esse rapaz que compartilhou, que eu não lembro o nome agora. Eu também não lembro disso, perdão. Mas pessoal. Divulgue para os seus amiguinhos. Divulguem. Faça um post falando, esses caras são muito legais. Não tô brincando, não precisa falar isso, não. Acho que é isso, né? Eu sou, mas você eu já não sei. Gente, olha, eu sou muito mais legal do que você. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.